Oi, professor, tudo bem? Bom, como a gente havia combinado, tá? Eu fiz então a fonte com o voltímetro e o multímetro, tá? Utilizando o microcontrolador, tá? Para unir os dois projetos das duas cadeiras, tá? Como eu havia já te comentado, eu tive algumas dificuldades na hora da implementação da fonte, tá? E eu tive que fazer algumas adaptações do que eu havia idealizado no início, tá? Então, assim, eu troquei o meu controlador, agora eu estou usando o STM32, tá? Porque eu acabei na tentativa de fazer a multiplexação dos displays 7 segmentos, eu acabei queimando aquele microcontrolador lá, tá? Então, eu acabei tendo que trocar, né? Uh, Outra coisa que eu alterei, mas aí já foi levando em consideração o conselho que tu me deu, né? Foi não utilizar então os displays 7 segmentos e usar um display LCD no lugar, tá? Então eu fiz dessa maneira, tá? Utilizei na fonte como protetor um relé, né? Que controla o, a corrente e dependendo da corrente ele se protege e desliga, tá? Conforme a carga, né? Uh, eu havia feito uma divisão na fonte uh, entre aqueles 30 volts e entre os 5 volts para fazer o uso, no caso, desses 5 volts em cima do microcontrolador, tá? Só que a fonte ela funciona, tudo certo, tá? Mas o meu 7805 em vias da tensão, tá? Aplicada nele, né? Ele acaba esquentando bastante, tá? Então eu utilizei uma via de alimentação alternativa que eu já vou te mostrar, tá? Mas com relação à parte de tensão, essas coisas assim, tá? O esquema ficou bem interessante. Vou te mostrar agora os detalhes da fonte. Bom, aqui então, como tu havia solicitado, então eu coloquei os protetores, botei uma chave, inclusive de energia aqui, já estava ligado, tá? Mas já irá desligar, né? Aqui no caso, eu tenho a minha parte de 5 volts, tá? Que foi o que eu te comentei. Esse cara aqui, ele esquenta um monte, tá? Quando eu boto carga nele para poder fazer a medição da corrente, tá? Esse meu trafo aqui é aquele 24 volts por 2 amperes que eu levei para aula, que eu acredito ter te mostrado, tá? Eu fiz em 220, tá? Eu não coloquei ele para fazer alternância de, de, de corrente, de tensão, tá? Bom, tenho o meu potenciômetro aqui para fazer o aumento então da minha carga e no caso da minha voltagem, né, da minha tensão, tá? Eu coloquei nesse nesse transistor aqui eu coloquei o dissipador de calor, porque também esquenta bastante, tá? Eu acabei substituindo aquele chip 31 e o BC337, tá, por um chip 121, que o tipo 121 ele é, tá, exatamente aquilo que a gente se propôs fazer do transistor ligado no outro transistor, tá? Então assim facilitou bastante as coisas aí. Bom, aqui então eu usei um módulo para fazer a parte de controle da corrente, tá? Onde então entra a minha atenção, né? E eu faço aqui a leitura. Até tu ver que esse azul aqui ele vem para cá. Aqui eu fiz um divisor resistivo,
né? Onde eu faço a leitura e ele entra no meu microcontrolador ali, tá? Como eu te comentei, então, é um STM32, tá? E o meu displayzinho LCD, tá? Meu relé ali para fazer o controle da corrente e a proteção da fonte. Bom, como eu te comentei que esse cara aqui, ele está esquentando muito, eu até posso te mostrar ele, essa parte funcionando depois, tá? É só eu ligar esse cabo aqui. Mas alternativamente eu usei uma fonte, né, 5 volts, tá? Para externa, para fazer a parte de alimentação dessa parte da fonte, tá? Então tá ligado ali agora, vê que já tem aqui a voltagem e a corrente, tá? Assim, com relação à parte de cálculo, né? Aí no caso na programação, eu tenho uma certa aproximação, tá? O meu cálculo lá, minha programação, ela não é 100% precisa, precisaria de mais tempo, enfim, tá? Os cálculos que eu realizei, e claro, né, as fontes que eu encontrei na internet, tá? Elas não são muito precisas porque eu acabei implementando aqui, tá? Mas eu vou te mostrar a fonte então funcionando. Bom, tá ligado ali. Eu fiz então um botãozinho para ligar, tá? Ah, deixa eu ligar a fonte antes, né? Claro. Tá? Aí fiz aqui a ligadura da fonte, tá? Para ligar o sistema, porque a minha fonte tá ligada, a parte de alimentação tá ligada, tá? Mas a minha parte da fonte em si mesmo, ela não tá, né? À toa que a minha tensão aqui ela tá zero para funcionar. Que aí no caso a intenção aqui foi a simulação daquele botão que a gente tem na fonte de bancada lá na aula, tá? Então se eu não apertar esse botão aqui, seria como se fosse aquele botão. A minha alimentação não funciona, minha saída está zerada. Tá? Então eu vou clicar aqui. Ligou o relé, né? Olha ali, já deu sinal então da parte de tensão, né? Eu vou fazer então o aumento da minha tensão, tá? Ele dá o sinal lá conforme eu vou aumentando, tá? Eu tive nos meus cálculos ali, tá? Uma diferença de valor. O que eu pinto aqui na minha telinha do LCD não necessariamente expressa exatamente como tá ali, né? Tu vê que é uma mera diferença, tá? A parte de corrente não tá mudando aqui, porque eu tô com a parte de carga desligada, tá? Eu já ligo ali para tu ver como é que ficou. Mas enfim, a parte de tensão é mais ou menos isso aí, tá? Tá lá, agora eu vou fazer a redução. Belezinha. Agora eu vou pegar e vou ligar a carga, tá? Vou ligar a carga aqui. Tá? Que eu liguei a carga ali, a minha parte de corrente já começa a funcionar. Tá? Vê que já vai começar a parte de corrente a aumentar ali. Só tem meu potenciômetro aqui. Eu ia te falar, eu botei uma proteção na fonte que a cada 1 ampere ele desliga automático. Tu vê que eu aumentei, quando chegou a 1 ampere, a fonte se autodesliga. Vai bater lá em cima lá. Quando aumenta, desligou. Tá? É mais ou menos isso aí. Eu não sei, tu quer que eu faça algum outro tipo de teste, enfim, tá? Como eu te comentei, é só tu me avisar e eu testo. Ah, deixa eu te mostrar a parte aqui. Eu vou desligar essa parte aqui, tá? E eu vou ligar na via de 5, no 7805 ali, tá?